Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Vamos ter nesta sexta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1, no primeiro jogo pela Espanha na Liga 2, a quarta rodada, temos a equipe do Albacete contra a equipe do Mirandes. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação. Temos a seleção da Dinamarca contra a seleção da Escócia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação. Temos a seleção da Eslovênia contra a seleção da Suécia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação. Temos a seleção da Grécia contra a seleção de Belarus. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação. Temos a seleção da Isla Faroé contra a seleção da Croácia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Itália contra a seleção da Estônia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Moldávia contra a seleção de Israel. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Suíça contra a seleção de Kosovo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Ucrânia contra a seleção da França. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Espanha na Liga 2, a quarta rodada, temos a equipe do Córdoba contra a equipe do Castellón. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada, temos a equipe do Amazonas contra a equipe do Remo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da Primeira, encerramento, a 11ª rodada, temos a equipe do Luqueno contra a equipe do Guarani. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento, a 10ª rodada, temos a equipe do Deportivo Pasto contra a equipe do Boyacá Chicó. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance,
fora com empate, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite, ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada, temos a equipe do Paysandu contra a equipe do Volta Redonda. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite, agora pela Argentina, Copa da Argentina, as quartas de final, temos a equipe do Tigre contra a equipe do Independente Rivadavia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite, ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada, temos a equipe do Curitiba contra a equipe do Ferroviário. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 17º palpite, agora pela coluna primeira A, encerramento da 10ª rodada, temos a equipe do Once Caldas contra a equipe do Pereira. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.